Eu acho que poucas vezes a gente vê um quarto capítulo fazer coisas tão estranhas quanto da franquia Alien. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E dando sequência aí ao nosso estranho desconjuntado especial do Alien, que está sendo formado por especiais de carreiras de diretores e também para a vindoura estreia do Alien Romulus no mês de agosto, hoje eu tô aqui para falar sobre Alien: A Ressurreição, quarto filme da franquia, agora dirigido pelo Jean-Pierre Jeunet. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Chegamos aí ao infame Alien 4, o mais estranho e grotesco filme da saga original, estrelado aí pela Sigourney Weaver, retornando mais uma vez no papel da Tenente Ripley, só que dessa vez de uma forma bem diferente. E como a gente viu, né, nos 3 primeiros filmes da franquia Alien, faz sentido que o box da coleção de filmes que foi lançado lá para 2008 e 2009 venha como antologia, porque cada um desses filmes é radicalmente diferente do outro, apesar de eles estarem na mesma cronologia, contando a mesma história através desses 4 filmes. E depois você tem, né, esse terror claustrofóbico inovador do Ridley Scott, o filme de guerra altamente épico e explosivo do James Cameron, e aquele terror que tenta capturar um pouco do espírito do primeiro, do David Fincher e de vários outros tesoureiros da Fox, claro. A gente chega nesse Alien: A Ressurreição, que é, assim, a escapada mais diferente de estilo, de tom e de história que você poderia imaginar. E por um lado, eu acho que é bom você pensar em coisas diferentes, você ir por outros caminhos, porque eu não sei vocês, pessoal, mas eu às vezes fico meio com preguiça quando alguém fala: qual vai ser a sua ideia pro novo Alien? Eu quero voltar para as origens do primeiro filme. Não, a gente já tem o primeiro filme, a gente não tem que voltar às origens daquele filme, a gente tem que ir pra frente. É por isso que eu gosto tanto do Aliens de James Cameron, porque ele foi pra frente, ele contou algo novo, algo diferente. E quando a Fox, né, começa a pensar em ideias para um quarto filme de Alien, a gente tem que lembrar que a Tenente Ripley da Sigourney Weaver morre no terceiro filme. Aquele filme também não foi tão bem recebido, né? Ainda mais depois do sucesso do segundo, mas ainda assim o estúdio pede um quarto Alien, né? E pra seguir essa missão bem complicada, que inclusive não tinha muita bênção dos produtores David Giler e do Walter Hill, que estão desde o início na franquia, o roteirista que estava em ascensão na época era o garoto prodígio do momento, Joss Whedon, que era o responsável por Buffy, a Caçadora de Vampiras, e também um dos co-roteiristas do Toy Story, é contratado pela Fox para tentar bolar uma história para Alien 4. O Joss Whedon escreve um tratamento de roteiro que agrada os executivos da Fox, todo mundo fica bem empolgado com as ideias, porém eles têm uma exigência muito mais complicada, que o próprio Whedon diz que foi uma tarefa muito ingrata, que é trazer a Ripley da Sigourney Weaver de volta. Como você faria isso? A ideia, né, na verdade, vem como um comentário irônico do Giler e do Walter Hill durante uma festa do Alien 3, quando eles estavam conversando com a Sigourney Weaver, que seria: vamos clonar a Ripley. E a partir dessa piada, o Joss Whedon começa a desenvolver uma história, que ele diz que trabalhou em vários adaptamentos de roteiro, para trazer uma clone da Ripley nesse quarto filme, que seria uma versão bem diferente da personagem anterior, né? Porque ele disse que não queria fazer a Ripley ficar passando pela mesma situação filme atrás de filme. Era algo que a própria Sigourney Weaver não queria e que ela não estava tão dentro de fazer, mas que quando ela lê o roteiro do Joss Whedon, ela gosta bastante, especialmente dessa desconstrução da Ripley, dessa ideia de interpretar uma personagem que seria bem estranha e, né, com um humor bem ácido ao longo do filme inteiro. E enquanto o Whedon ia trabalhando em versões do roteiro e a Sigourney Weaver também ajudando na produção, já que ela teria um salário aí de 11 milhões de dólares para esse filme, inclusive já tendo a Winona Ryder anexada no elenco, outro nome muito quente da década de 90, a Fox começa a ir atrás de um diretor e o primeiro nome com quem eles conversam e que literalmente se encontrou, teve reuniões, estava próximo de fechar, era o Danny Boyle, saído diretamente do sucesso de Trainspotting com Ian McGregor, que é o filme que faz a carreira do Danny Boyle, né? Mas o Danny Boyle acaba não fechando, ele vai para outro projeto na Fox também, e nesse meio tempo o Peter Jackson recusou uma oferta para dirigir, e a Fox também ofereceu o trabalho para o Bryan Singer, que depois dos Suspeitos estava querendo um filme de ficção científica e acabou fazendo o X-Men também na Fox. Então eles acabam chegando num nome bem mais fora da curva, que surpreendeu vários executivos, surpreendeu o próprio diretor, na verdade,
que é o francês Jean-Pierre Jeunet, que tinha feito filmes como Delicatessen e Ladrão de Sonhos e que estava no processo de realmente estourar escrevendo o roteiro de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é o filme mais famoso da carreira dele. O Jean-Pierre fica bem surpreso com esse convite, ele não entende direito por que a Fox queria um cara como ele para fazer esse filme, mas a justificativa é o forte olhar que o Pierre tem para criar imagens, para criar cenários. Ele é um cara bem esteta, de um estilo bem único, ele é quase um Tim Burton da França, por assim dizer. Então, ele diz que não está interessado em fazer um filme de Hollywood, e acho que é justamente isso que atrai executivos da Fox. E a relação do Jean-Pierre Jeunet com a Fox é bem diferente da do James Cameron e principalmente do David Fincher na produção do Alien 3, porque o Jeunet ele entra sabendo que ele seria um operário, sabendo que ele seria um cara para executar a visão do estúdio, mas ele conta em entrevistas, em especial no indispensável documentário do Charles de Lauzirica na antologia Alien, que ele se surpreendeu com a quantidade de ideias que o estúdio aceitou. Então me parece, né, pelo que eu vejo de entrevistas e material, uma relação bem harmoniosa, ninguém quis se matar, ninguém, né, não teve muito estresse, assim, além do estresse normal de se fazer um filme. Então, pelo menos, o Jean-Pierre Jeunet fez o filme que ele queria fazer, a Fox conseguiu o que eles queriam, né, um filme com um toque europeu mais esotérico, e as filmagens do Alien Ressurreição aconteceriam nos estúdios da Fox de outubro de 1996 até fevereiro de 1997, marcando a primeira vez que um filme de Alien é gravado fora do Reino Unido, usando os estúdios de Los Angeles, já que os do Reino Unido estavam bem ocupados naquela época com projetos como Titanic, Tropas Estelares, O Mundo Perdido, Jurassic Park, e era um estágio onde esses estúdios estavam até em construção, pelo que eles falam no documentário, levando aí o orçamento do Alien Ressurreição para um valor de 70 milhões de dólares, é o mais caro da franquia até agora, e uma estreia nos cinemas em novembro de 1997, 5 anos depois de Alien 3. E o resultado, né, que a gente vê em tela e que eu demorei bastante para assistir, eu não vi, né, muito de imediato quando eu estava com o box do Alien, é um filme absolutamente estranho e do qual eu definitivamente não gosto de muitas partes, mas que não dá para negar que ele é único, que ele tem as suas ideias, que ele tem uma personalidade, que é certamente um filme que traz uma porção nova para esse universo, né? É um filme, eu não vou dizer que ele ama ou odeia, porque eu não amo nem odeio, mas é um filme estranho. A história do filme se passa 200 anos depois do anterior, com uma nova equipe científica tentando clonar Ripley, vivida por Sigourney Weaver, para recuperar o DNA do alien xenomorfo perdido. Quando uma equipe de mercenários se depara com os experimentos, incluindo uma clone híbrida de Ripley, a missão logo se torna uma luta para sobreviver. Eu sinto que clonagem parece a muleta de roteiro mais preguiçosa e carnavalesca que você pode imaginar para uma história, né? Do tipo, oh meu Deus, é o meu clone do mal, é o meu clone, e não sei o que. E certamente, quando o Alien Ressurreição começa, né, com aquele take se aproximando lá da forma ainda em desenvolvimento com as feições da Sigourney Weaver, quase parecendo a criança estelar do final do 2001, é meio estranho. É um pouco estranho, assim, mas à medida, né, que o filme vai avançando e que o roteiro do Joss Whedon vai apresentando as ideias que ele tem, eu acho que é uma boa escapatória. Eu acho que é uma ideia interessante você imaginar que a Weyland-Yutani, com todos os seus recursos, ainda mais num mundo de ficção científica, beleza, eles poderiam capturar algum tipo de exemplar de DNA da Ripley, considerando que a Ripley estava grávida no Alien 3 de uma rainha alien. Não é tão absurdo, sabe? Não é uma coisa tão absurda de se imaginar. Eu já vi desculpas bem piores para trazer personagens de volta assim, como Kingsman 2, né? Mas eu acho que isso também possibilita que a Sigourney Weaver brinque um pouquinho, porque ela é ótima como a Ripley, ela é a grande heroína de ação de todos os tempos, mas eu não sei, putz, o que mais ela poderia fazer uma quarta vez do estereótipo da mulher que ninguém escuta, que sabe o que eles estão enfrentando, e aí todo mundo começa a morrer. Então, o que ela faz aqui? Ela faz uma mulher extremamente peculiar e que quer transar o tempo em todo. Essa é a Ripley desse filme, e nenhuma surpresa aqui. A Sigourney Weaver tá ótima, ela é muito carismática, ela tá sempre usando as mãos, tá com uma expressão meio esquisita, porque ela é literalmente um bebê, né? Uma espécie de bebê, porque ela tá crescendo, ela tá aprendendo como funcionam as coisas e ela tem DNA de alien nela, né? Ela tem o DNA do alien xenomorfo, então ela é um pouco mais forte, ela tem os sentidos aguçados e ela tá desesperada pra transar com o alien também e, eu não sei, eu falei que as ideias são boas, então o Alien Ressurreição é um curioso caso de um filme que
parte de uma premissa muito inovadora, muito interessante, mas que no meio do caminho ele vai tropeçando dentro de si, sabe? A gente sempre falou aqui como o inuendo sexual da franquia Alien era muito discreto até no primeiro filme, um pouquinho mais evidente no terceiro. Aqui você tem literalmente cientistas tipo BG do vidro, da onde tá o Alien atrás, com um desejo de pegar o Alien Xenomorph, e aí começa a ficar ridículo demais, sabe? Eu sinto que talvez a brisa do Jean-Pierre Jeunet era explorar um pouquinho mais disso, né? Uma visão bem europeia para esse tipo de relação que se manifesta de uma forma bem diferente visualmente, sabe? O Jeunet, ele traz o diretor de fotografia Darius Khondji, que é um grande diretor de fotografia, ele fez trabalhos maravilhosos em Hollywood, tinha trabalhado com o Jeunet na França também, e a estética desse filme, o contraste dele, o tom amarelado dele é extremamente forte, assim, né? Ele é bem diferente do Alien 3, que já brincava um pouquinho com essa estética, mas eu sinto que o Jeunet, ele tá tirando um pouquinho daquele preciosismo, da elegância do Ridley Scott do primeiro, e esse aqui é mais assumidamente trash, sabe? O visual das naves, os corredores, é tudo meio porcaria, mas não de uma forma mal feita. É quase como se a gente estivesse entendendo que 200 anos depois a gente tá num lado bem mais podre, bem mais sujo do universo, assim. Então eu acho que isso é uma decisão estética interessante. Ele tá trabalhando com o supervisor de efeitos Pitoff, e eu faço questão de mencionar o Pitoff aqui, porque ele é o homem que viria a dirigir o Mulher Gato da Halle Berry, e esse filme tem uma cena gloriosa de basquete, né? A Sigourney Weaver faz uma cesta de 3 pontos de costas, e ela realmente fez isso, é um grande feito. Então eu acho que o Pitoff deve ter visto aquela cena e falado: eu vou fazer a próxima grande cena de basquete do cinema. Mas eu acho que esse visual também dá algo bem interessante para os aliens, sabe? Mesmo o Alien Xenomorfo clássico, com aquela textura preta e a pele cheia de gosma, parece que ele fica com mais gosma, parece que ele é uma coisa gelatinosa ambulante o filme inteiro. E isso me passa uma sensação de repulsa com todos esses aliens, com todas essas criaturas, que é assim, como eu posso dizer, é algo de se admirar. É de se admirar, porque eu não me impressiono com qualquer coisa no filme, mas o design dos aliens desse filme aqui é uma coisa que, assim, dá um arrepio, sério, porque você tem a Rainha Alien, você tem o Alien Xenomorfo, né, nadando, que eu acho que é uma coisa meio tosca, acontece em um certo ponto do filme, mas eu ia falar disso depois, né, mas já que a gente tá falando disso aqui, não sigo muito roteiro, o filme te apresenta uma criatura híbrida no final, porque, né, ao longo do filme inteiro você vai entendendo que os cientistas nessa nave, né, liderados pelo Brad Dourif, a voz do Chuck aí, que parece que toda hora quer transar com o Alien também, ele diz que a Rainha Alien, que nasceu do DNA da Ripley clonada, também veio com características humanas e ela tem um útero, então ela não precisa de um hospedeiro. E aí, nasce dessa Rainha Alien o bicho mais feio dessa franquia inteira, que é o chamado Newborn. É um Newborn Alien que ele tem um pouco de Alien Xenomorfo, tem um pouco de humano, ele tem uns olhos humanos assim. Tem muita gente que acha ele ridículo e tosco, mas eu acho que a coisa mais assustadora que eu vejo nessa franquia é nojento, ele tem uma textura de vômito, assim. É uma grande criação prostética de efeitos, de maquiagem, de puppetry, de marionetes, que a gente fala, né? É um negócio, assim, marcante demais. Eu até adoraria que o filme tivesse mais desse Newborn, porque ele vem literalmente quando tá faltando 15 minutos para acabar o filme, e aí ele rende uns gritos aí, uma desintegração bem grotesca. Meu Deus, não dá pra dizer que a Fox meteu a colher nesse filme não, sabe? Eu acho que nenhum executivo, nenhum engravatado conseguiria conceber o que acontece no clímax desse filme, porque é realmente muito nojento. E é aquele tipo de coisa, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu não sei, mas é diferente e tem uma certa personalidade. O que não tem tanta personalidade em Ressurreição pra mim são todos os personagens, pessoal, porque, beleza, a Ripley tá lá no Seal, fazendo coisas estranhas, falando coisas desagradáveis que às vezes não fazem muito sentido, mas ela é muito divertida, ela é carismática, mas aí você tem a Winona Ryder com uma Cal, que acaba se revelando uma androide também, totalmente sem graça, sem sal, tem uma espécie de tensão entre as duas que nunca é realizada pra mim, e a equipe dos mercenários aí também parece um genérico dos Marines do James Cameron do Alien, sabe? Porque você tem o Ron Perlman, que é uma figura sempre divertida de ver, eu acho que ele tá ali, faz o que ele tem que fazer, mas todos os demais personagens não te dão aquela sensação de você querer ficar junto, de querer torcer, e eles são todos muito cartunescos, eles são cartunescos demais, e eu acho que, assim, aquele texto do Joss Whedon, que vocês sabem, é bem, como é que se diz, irreverente, ele é cínico, ele é autorreferencial,
junto com a direção excêntrica e histérica do Jean-Pierre Pinault, com aquelas lentes anamórficas e grande-angulares, é uma combinação assim meio difícil de suportar, sendo bem sincero. E durante o filme inteiro, você tem uma perseguição pra lá, uma corrida pra cá, mas parece que a própria franquia cansou um pouco dessa fórmula, desse estilo. Acho que o que eles estão pesando mais é a visão de mundo dessa clone da Ripley, que é uma coisa bem irregular pra mim, sabe? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Eu acho que o Jean-Pierre Jeunet tem alguns invencionismos visuais interessantes, como quando ele bota a câmera na garganta de um cara pra mostrar o chest burster antes de sair, sabe? Tem ideias interessantes. E também alguns conceitos e designs. Mas no geral, pessoal, eu acho que o Alien Ressurreição ganha créditos pela criatividade, pelo rumo que ele decide tomar em relação ao que você pode fazer diferente num filme de Alien, mas aí como ele realiza essas ideias em termos de roteiro, de direção, de visual e até de efeitos também, aí são outros 500 e me dá a impressão de um projeto que fica no meio do caminho. E acho que justamente por isso, para Alien a Ressurreição, eu dou uma nota 5. E no lado financeiro, o Alien Ressurreição, com seu orçamento de 70 milhões de dólares, até que conseguiu se sair muito bem quando ele estreou nos cinemas em 26 de novembro de 1997, fazendo 16,474 milhões, que ajustado para a inflação daria 32,183 milhões, para um total doméstico de 47,795 milhões, que ajustado daria 93,372 milhões, e uma bilheteria mundial de 161,376 milhões, que ajustado para a inflação dá 315,229 milhões. Não é um resultado tão brilhante, mas não é um filme que perdeu dinheiro. Mas eu acho interessante notar, esse é o primeiro filme da saga Alien que não é indicado ao Oscar de efeitos visuais, coisa que os 3 filmes anteriores conseguiram. Mas enfim, pessoal, esse é um filme que eu imagino que deva ser bem divisivo, ou que talvez a maioria de vocês não goste. Deixe nos comentários depois o que vocês acham de Alien Ressurreição, e já se preparem aí, porque no próximo mês o especial do Alien retorna com a crítica do Prometheus, do Ridley Scott. Certo, pessoal? Obrigado pela visita, e até a próxima sessão.